Olá, eu sou Paulo Campo Grande e este é o Melhor Compra, espaço semanal para tirar a dúvida sobre o que comprar. Hoje o leitor Valdec Oliveira quer saber qual a diferença entre câmbio manual, câmbio automatizado e câmbio automático. Simples assim. Tá com tempo? Vou tentar resumir. Mas antes vamos começar por algumas definições. O câmbio faz parte da transmissão que, como o nome diz, tem a função de transmitir a força do motor para as rodas. E a função do câmbio é como fazer isso, porque em função da disponibilidade da força e das condições de uso. O câmbio manual, que todo mundo conhece, na maioria dos carros, é o mais popular, é aquele que, como o nome diz, eu vou usar essa expressão como o nome diz várias vezes durante essa apresentação, é aquele que o condutor troca as marchas, ele pisa na embreagem e aciona a alavanca com as mãos. Normalmente o desenho clássico é um H, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. O princípio do câmbio é como aquele da bicicleta, que ele tem engrenagens e ele varia o tamanho, a relação das marchas, né? da caixa de marchas para a transmissão, para as rodas, em função da necessidade. O câmbio automatizado, ele na verdade é um câmbio manual que tem a parte da embreagem automatizada. Então o condutor não precisa mais acionar a embreagem, pisar no pedal para que aconteça a mudança, né? Na verdade, o que acontece? Um outro conceito. Quando você aciona a embreagem, você desacopla o motor da transmissão para você poder trocar as engrenagens, né? Trocar as marchas e depois você volta a acoplar quando você alivia. O câmbio automatizado ele faz esse trabalho por você. Os primeiros equipamentos automatizados eram curiosos porque eles não tinham a embreagem, né? A embreagem era automatizada, mas tinha aquele layout H ainda, então o motorista precisava colocar a primeira, segunda, terceira, quarta. E hoje os equipamentos mais modernos, ele tem o visual de um câmbio automático. Então tem lá a posição drive, o motorista pode deixar em D e alguns têm até a opção da troca no modo manual, que com sinal de mais e menos, que ele pode provocar as trocas quando ele achar melhor. Mas se ele quiser deixar em D, teoricamente, o câmbio se comporta como um câmbio automático. A diferença é que, eu vou explicar o conceito do automático, é que a construção do automático é diferente. O Valdec não perguntou, mas dentro do câmbio automatizado você tem diferentes concepções, diferentes categorias. Você tem o automatizado tradicional, vamos chamar assim, e tem um automatizado com dupla embreagem, que ele também é uma caixa, um sistema mecânico, assim como os sistemas manuais tradicionais, com a embreagem acionada por um atuador, sem a necessidade de pisar no pedal. Só que como ele tem duas embreagens, ele é mais rápido do que um automatizado tradicional. Por quê? Porque uma das embreagens cuida das marchas pares e a outra das marchas ímpares. Então, por exemplo, você está em primeira, o da segunda ali já está semi-ajustado para quando você fizer algum movimento ali que ele detecta que você vai trocar de marcha, ele deseja que vai trocar de marcha, aí não é você, mas os referenciais são carga do carro, velocidade do motor, e aí ele faz o acionamento, só que é muito mais rápido, e aí você não perde tempo. E na verdade esse é o melhor dos mundos, né? Mas eu vou então definir como que é o automático, e aí a gente faz as considerações das diferenças entre eles. Então já falei de manual tradicional, o automatizado com dupla embreagem, e aí o automático. O automático, a caixa de marchas pode se dizer que é a mesma, assim, é o mesmo princípio de engrenagens que conversam entre si. Assim como a bicicleta, as relações de marcha se estabelecem entre as coroas e as catracas. Mas ao invés de ter uma embreagem acionada mecanicamente, seja pelo pé ou por um atuador, como no caso dos automatizados, ele tem um conversor de torque, que é um tipo de embreagem acionado hidraulicamente. Em função da velocidade do motor, ele cria a pressão hidráulica e ele faz então o acoplamento e desacoplamento da transmissão. Então, assim, falando de vantagens, o automatizado simples ou com dupla embreagem é comprovadamente mais econômico.
do que o manual ou mesmo o automático. Agora, então quem tem o manual passa para o automatizado de embreagem simples, ele tem a vantagem da economia e do conforto, porque ele não precisa acionar a embreagem para trocar as marchas. Mas como ele tem uma embreagem simples, ele tem uma certa lentidão nas trocas. Isso também já melhorou com o tempo, mas ele nunca vai ser tão rápido quanto um de dupla embreagem. E aí você sente, dirigindo, você sente algum desconforto, assim, aquele soluço, né, do carro trocando, que não acontece no automatizado de dupla embreagem. E esse é o melhor dos mundos, por quê? Porque o automatizado de dupla embreagem, porque ele é tão rápido quanto um automático e é mais econômico. E o automático, ele também está evoluindo, óbvio, então ele já foi mais gastão, hoje ele é mais econômico, mas ainda assim ele perde na competição. Outro aspecto que o leitor não perguntou é também sobre as diferenças que existem entre os sistemas automáticos, porque existe hoje em dia não, hoje em dia é a aplicação mais frequente em função do desenvolvimento tecnológico de um câmbio chamado CVT, que é a transmissão continuamente variável. O que ele faz? Lembra da bicicleta que você tem uma bicicleta de, sei lá, 21 marchas, você tem 3 coroas na frente e 7 catracas atrás. E aí você vai fazendo aquelas relações de acordo com a sua necessidade, de acordo com a força que você tem. Então, o câmbio também faz isso. A solução do CVT é que ao invés de ter engrenagens perfeitamente definidas na frente e atrás, no caso na transmissão, né, ele tem cones. Então imagina que a corrente da bicicleta ele ficaria oscilando aqui continuamente. Então ele está sempre na melhor condição. Antigamente esse câmbio é antigo, mas ele não conseguia muitos esforços, torques muito elevados, então ele tinha uma aplicação muito restrita. Mas hoje em dia já é mais comum e ele é um forte aliado para quem busca economia. E às vezes tem um desconforto quando você fica acelerando e o motor fica num giro alto e inclusive ruído, né? E o carro vai acelerando. Mas até isso já a eletrônica resolveu, porque você consegue estabelecer algumas relações pré-definidas e consegue até fazer aquelas trocas manuais, tipo F1, é bem interessante. Mas assim, um passo antes do CVT, né, do continuamente variável, um outro recurso mais antigo é você criar um maior número de marchas, para você conseguir aproveitar toda a força do motor em todos os regimes. Então por isso que hoje a gente vê câmbio de 6, 7, 8, 9, até 10 marchas, câmbio automáticos, 10 marchas. Tem que ser automático, né? Ninguém aguenta ficar trocando manualmente. Mas é um recurso interessante também e tudo visa ali o melhor rendimento. Aí quando a gente fala de rendimento, estamos não só de desempenho, mas também de consumo, né? É a equação. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, por favor, escreva para nós. Obrigado, até a próxima.